Qual é o nosso propósito? Dar início a algumas gravações sobre a vida e luta do professor Plínio Corrêa de Oliveira, baseado em documentos. A primeira reunião tinha que ser sobre como ele formou a sua mentalidade. E ele explica que ele não formou a mentalidade dele indo direto nas bibliotecas, indo nos autores. Se tivesse fazer essa reunião para gente jovem, ia perguntar isso, como é que uma pessoa forma a mentalidade? Hoje, nem sabe o que é mentalidade, né? Mas mentalidade é o conjunto das ideias da pessoa, mais o procedimento dele coerente com as ideias. A pessoa tem ideias muito boas, mas na hora de proceder, procede errado. Então, a mentalidade inclui as ideias e o procedimento. Bem, mas o doutor Plínio, como é que o doutor Plínio fez? Hoje, menino com 4 anos, 5 anos, já tem um celular, já acompanha as coisas na televisão, já pode consultar a inteligência artificial, já pode consultar o Google e tudo. Então, eu gostaria muito de que a gente conseguisse fazer uma introdução para essas pessoas de hoje, para entender como é que uma pessoa pode formar uma mentalidade sem isso, porque você não consegue entender. E qual é o parâmetro que a gente tem hoje? Eu acho que seria bom, às vezes, falar o quanto que era raro, principalmente na época do Dr. Plínio, um homem, ele olhar para si mesmo de frente, no ponto dele querer moldar a mentalidade dele para que fosse diferente do que todo mundo estava fazendo na época dele. Então, eu acho que é isso aí mesmo. E que depois leva a gente a abordar certos comentários que o Dr. Plínio faz, o que é o senso do ser. Isso corresponde exatamente a isso aí. Eu, antes de tudo, preciso ser eu mesmo. Não vou tomar como modelo um artista de televisão, um artista de um youtuber, um jogador de futebol, né? Então, essa primeira dificuldade, quando a gente pergunta, Dr. Plínio, como é que o Dr. Plínio formou a mentalidade dele? Como é que ele passou a ser ele mesmo? Né? Como é que ele formou a si mesmo? Então, quais são as nossas fontes? Minha Vida Pública, que é o livro publicado em 2015, muito documentado sobre a vida do Dr. Plínio. Documentado. Cruzeiro do século XX, de autoria do professor Roberto de Mattei. Um Homem, Obra, uma Gesta foi publicado em 88 também, com ampla documentação. Publicação nossa da TFP. As memórias, que são as reuniões que o Dr. Plínio fez, e autores diversos. Então, com essa base de documentação, nós vamos tratar o que foi a mentalidade e depois a obra do professor Plínio Corrêa de Oliveira. Ele, antes de tratar da mentalidade dele, ele explica quais eram as convicções que ele tinha e depois ele vai abordar como é que foi que eu adquiri essas convicções. Convicção e mentalidade, eu expliquei, são quase sinônimos. Lá por volta de 52, 53, 1952, 53. Nobre francês, veio ao Brasil para conhecer o movimento de catolicismo. Não existia TFP. Chamava-se Yves de Montfort. E o Dr. Plínio fez, então, 10 reuniões para ele, junto com os atuais dirigentes da TFP no Brasil, do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Fez uma reunião para ele, 10 reuniões, explicando a obra, o que era a obra da Contra-Revolução no Brasil. E ele começa dizendo como é que eu preciso explicar para um francês como é que um brasileiro forma a mentalidade. O francês sabia como é que um francês forma a mentalidade. Certamente com muita leitura, o Dr. Plínio expõe assim, eu vou ler. Quando entrei para a Congregação Mariana de Santa Cecília, isso é em 1928, comecei a participar do movimento católico, que era o conjunto dos movimentos católicos que existia no Brasil. Posso dizer que eu já era inteiramente um ultramontano, quer dizer, eu estava lutando contra a Revolução. E quase todas as ideias que eu tinha
Hoje aí, como eu falei, 1952 que ele está falando, eu já tinha naquele tempo. Estou dizendo, é muito importante isso aí. Quando eu entrei, eu já tinha em germe todas essas ideias, pelo menos. Continua. Quais eram essas ideias? Eu sei que nós estamos recordando aqui um pouco, que já tratamos em outra reunião, mas é para recordar e pegar o passo seguinte. Eu era partidário convicto de uma catolicidade radical. E convicto de que um catolicismo de meia tinta, o que é o catolicismo meio morno? Eu não sei nem qual é a palavra que existe hoje. É de poltrona, de sofá? De IBGE. IBGE. IBGE, isso. Catolicismo de IBGE não resolveria nada. Então, precisava ser católico convicto. Segundo, convicto também, só se é católico sendo absolutamente fiel ao papado. Então, por quê? Porque o papado é a coluna de tudo. As pessoas vão dizer, papado não é o Papa que está no trono de São Pedro. É instituição que Nosso Senhor deixou para ser guia dos homens infalível dentro das condições. Né? Então, o papado é isso. Claro que inclui a pessoa que está na cátedra de Pedro, mas é essa instituição. Portanto, o magistério da igreja. Né? Continua. E que aí está a substância do catolicismo. Por quê? Porque senão cai no livre exame de Lutero, do protestante. Eu vou construir minha verdade. Eu não vou construir nenhuma verdade. A verdade está no magistério da igreja. E o fundamento, a segurança de que essa verdade é verdadeira, é a infalibilidade pontifícia. Promessa de Nosso Senhor. Né? Continua. Outra convicção. Profundamente convicto igualmente de que a igreja é propriamente a coluna do mundo, da ordem temporal, da ordem civil e da ordem moral. Outro elemento importantíssimo que ele está distinguindo. Não existe uma direita meramente política que seja capaz de reconstruir a civilização cristã. Por quê? A coluna do mundo é a doutrina católica. E, portanto, só da igreja, da doutrina da igreja, dos mandamentos, dos ensinamentos dela, poderia decorrer alguma solução efetiva para a crise mundial. Ele está falando isso aí, como eu repeti, 52, 53. A gente pega 70 anos depois, perfeitamente válido. Perfeito. Não adianta procurar uma solução, fica mais fácil entender hoje, fora da restauração dos valores morais, por exemplo. Como é que isso vai? Não é? Continua. Eu vejo que hoje isso é muito... Em muitos comentadores de direita, essa ideia ficou perdida. Ficou perdida. Aqueles que têm uma vertente político-social, estão muito voltados para a área político-social, eles consideram que o catolicismo é uma coisa boa, a gente tem uma religião católica no Brasil e tal. Mas isso não é fundamento de nada. Fundamento é uma outra, para restaurar é uma outra coisa. Né? Então, você pode ver, é uma ideia muito incompleta. Querer restaurar a civilização, restaurar o Brasil, baseado exclusivamente numa solução político-partidária. É isso que ele está dizendo. Continua. Convicto ainda de que toda organização político-social decorrente do protestantismo, da primeira revolução, e de tudo que se lhe seguiu até o comunismo, porque o Dr. Plínio está falando em 52, ali só tinha a Revolução Comunista. Hoje ele ia falar da quarta revolução, da quinta revolução. Então, toda a ordem social, político-social decorrente do protestantismo e de tudo que se lhe seguiu até o comunismo, eu estou acrescentando da quarta e da quinta revolução, representava a destruição da civilização. Isso aí, só a afirmação dessa, já dava para tornar o Dr. Plínio um homem muito considerado. Porque ele não estava embarcando no American Way of Life, não estava embarcando no grande progresso material. Ele estava dizendo que o mundo está caminhando para a ruína por causa desse germe chamado revolução.
E essa destruição da civilização veio? Veio. Veio. Aí que tá a coisa, veio. Tá aí. A gente está tentando segurar certas coisas, restaurar certas coisas e tal, certos princípios, certos valores, não é? Mas a destruição da civilização está feita. E alguém na época que ele escreveu isso, o populacho comum não podia nem imaginar o que seria ideologia de gênero, o que seria o que está sendo hoje, né? Ele, de certa forma, já tinha uma ideia de que o rumo No Brasil, nem se pensava em divórcio, para você ter uma ideia. Os casais eram praticamente não se separavam. Outra convicção era que nós estávamos adiantados nesse fenômeno de decomposição e de que deveria explodir uma grande crise que determinaria o fim da situação moderna. Isto aqui é propriamente a outra afirmação do Dr. Plínio que aconteceu. E a gente pode pegar, saiu agora no Life Site News, semana passada, né? Novo projeto lá do Fórum Econômico Mundial. É preciso impor aos governos no mundo todo uma nova ordem, impor. O que significa isso? O fim da civilização. É impressionante impor mesmo. Bem, o Great Reset, que se falava aí há 4, 5 anos atrás, tanto, né? Reinicialização do mundo. A civilização acabou. Vai ser uma civilização de quê? Com base digital, com base na IA, com base em dogmas. Os dogmas da igreja não valem, mas esses dogmas aí vão valer. Agora bem, por cima de tudo, estava convicto da importância da devoção à Nossa Senhora, embora ainda não conhecesse o tratado da devoção à Nossa Senhora de São Luís Maria Grande de Montfort, o qual me forneceu a expressão definitiva do assunto devoção à Nossa Senhora. Mas eu sabia bem que a devoção à Nossa Senhora é um lado saliente. Com São Luís ele disse é fundamental. Perfeito. Por fim, e aqui está propriamente o traço característico da mentalidade, que graças a Deus eu já adquirira naquele tempo. Tinha uma noção muito viva da diferença entre o bem e o mal, da luta entre o bem e o mal, da luta do bem contra o mal dentro da história. Pronto. Vertente histórica. É? É vertente histórica. E a vertente histórica. Na verdade, eu estava pensando, esses 5 pontos que ele dá aí, ele pega aquela reunião sobre as vertentes, pode ver, é a vertente religiosa, é a vertente político-social, psicológica, e agora a vertente histórica. Ele tinha aquilo, isso aqui mostra que ele tinha esse conjunto em vista, portanto, ele não está dizendo, eu era um católico, queria salvar minha alma, claro que ele queria salvar a alma dele, mas ele estava preocupado com, digamos assim, círculos cada vez maiores, a chegar no ponto que, vendo que a civilização estava caminhando para o fim, o qual fim se deu. Aí, então, eu lembro, isso aqui são trechos de reunião para esse francês. Ele vai apresentar o francês. Então, como essas ideias surgiram na minha cabeça, você pode querer saber. Como explicar que um brasileiro, nascido em 1908, cidade como São Paulo, aos 20 anos, já tivesse adquirido essa mentalidade? É isso, ele vai responder. Bem, aqui entra o ponto da reunião que eu gostaria que ficasse claro. A meu ver, explica bem exatamente a vocação que o Dr. Plínio tinha. Ele é um homem profundamente católico, ao mesmo tempo com um chamado a olhar a sociedade temporal, que o Sr. Nelson explicou bem aqui no domingo, que é a civilização católica, o resto que tinha de civilização católica, olhar para aquilo. Então, formação católica, sociedade temporal, e aí ele fazia uma junção, que ele vai explicar aqui. Foi assim que eu formei a minha mentalidade. Todas essas ideias se formaram dentro de minha cabeça, não propriamente lendo a doutrina em um livro e aplicando-a aos fatos,
mas tomando uma atitude instintiva em face dos fatos e como que adivinhando a doutrina contida nesses fatos. Vamos ver se isso aqui fica claro. Ele poderia, então, ele tinha 15 anos, vamos supor, 14 anos, um menino mais maduro naquele tempo. Eu vou ler os grandes pensadores católicos, vou ler Santo Agostinho, poderia ler São Tomás, poderia ter os grandes escritores do século XIX, católicos. E ali, então, a partir dessa leitura, eu vou formar as minhas ideias. Dir-se-ia que é o curso normal de todo mundo. O brasileiro é intuitivo, né? Aí que está. Ponto muito interessante. Acontece que o brasileiro é intuitivo. Por isso que eu levantei no começo. Como é que um jovem de hoje vai compreender isso aí? Porque se ele quer saber Hoje, Trump está falando da Ucrânia. Então ele pega o celular, vai no Google, vai na IA, Ucrânia, o que está a Ucrânia, não sei o que e tal. E aí ele recebe N informações ali e põe aquilo na cabeça. Ou então, ele quer saber, conceito de história, o doutor Plínio vai explicar aqui. Até vai entrar em mais detalhes, quem sabe se é melhor a gente seguir o pensamento dele. Então ele diz, observando os fatos e dos fatos tirando uma doutrina. Como que adivinhando a doutrina contida nesses fatos. Fatos que ele está dizendo são os fatos da história, passada e presente. Não se tratava, portanto, de um processo dedutivo, a dedução, né? Mas de um processo intuitivo. Você lembrou bem que pega o brasileiro. Num primeiro olhar, se via tudo e depois crescia como uma árvore de dentro da semente. A árvore vai gerada pela semente, né? Mas, no primeiro olhar, já estava tudo contido. É assim que funciona uma cabeça brasileira que você pegou aí. Eu vi várias vezes aprofundar esse conceito aqui na como é que deveria ser a formação do brasileiro. Porque se ele tem essa intuição primeira, ele tem depois dificuldade de explicitar a intuição. E você vai ver que o Dr. Plínio explicitou. E daí é que ele sustentou várias vezes os comentários dele, que na formação dele, a governanta alemã, com o método, com a lógica, contribuiu muito para a formação dele. Não era só ela, mas ela contribuiu por causa do esforço, da Leistung, esforço. E que, no Brasil, assim, eu não me lembro se era só no curso primário, mas que professores alemães, professor alemão não é nazismo, não é fascismo, isso não, é a lógica alemã, lógica, é o esforço para compreender e conhecer as razões das coisas, isso é o que ele está dizendo. Bem entendido, olha aqui, isso não significava de minha parte um desprezo pelo livro, isso é muito importante. Então a pessoa, doutor Plínio, olha que vagabundo, entendeu? E acha que pescava as coisas, não, eu não tinha desprezo pelo livro, mas eu julgava um erro palmar, se dizia, era um erro total, não sei como se fala hoje, erro evidente, erro grosseiro, considerar a cultura como mera representante da quantidade de livros que se leu. A leitura é proveitosa, não tanto em função da quantidade, mas da qualidade dos livros lidos, e principalmente em função da qualidade de quem lê e do modo pelo qual lê. Eu vou até repetir esse trecho aí. Então, ele está dizendo, o livro é útil? Claro que o livro é útil. Mas o livro não pode ser como vamos dizer assim, o Google tem bilhões de informações, imagina. A IA vai estar juntando todas as informações. O homem não é um conjunto de informações. Aí que está o erro. Então tem a pessoa que é muito erudito. Uma coisa é erudição, outra coisa é a cultura. Isso é que o Dr. Plínio vai ensinar aqui, que é preciso assimilar esse conceito. Erudição.
já leu não sei quantos livros, é capaz de citar para o senhor a respeito de, não, das pirâmides do Egito, eu cito tal coisa, assim, tem outro autor que diz tal outra coisa, então conhece uma coisa. Então o Dr. Plínio vai fazer uma distinção entre a erudição, entre o conhecimento, quer dizer, a informação e a cultura. Cultura não é. Porque se fosse assim, uma pessoa que já, imagina, cada dia um jovem, vai lá e faz 5 pesquisas no Google sobre um assunto, né? Sei de geografia, história, ciências, não sei o quê, população, ele sabe de tudo. Na América Latina, eu sei, cada país é assim, entendeu? Na Europa é assim, tem tanto, não sei o quê, tem tantos reis, não sei o quê. Muito bom. Ele sabe ele tem uma quantidade de informações que ele pegou. Agora, o que faz essas informações na mentalidade dele? Aí vamos entender o que é cultura. Ele vai chegar lá. Então ele disse, vou repetir inteiro, bem entendido, isto, quer dizer, minha posição, não significava de minha parte um desprezo pelo livro. Aliás, tenho a foto aqui e tenho o arquivo, Dr. Plínio era um arquivo de uma caixa de madeira, com fichinhas assim desse tamanho, padrão, todas elas datilografadas à máquina, que vem lá desde o ano 28, pelo menos. Ali mostra a quantidade de livros que ele leu, quantidade de resumos que ele fez, conceitos. Então, ali tem a prova, provada, que o Dr. Plínio não era um vagabundo. Ele leu e não só leu, ele fez questão de fazer esse fichário. Esse fichário deve ter aí umas mil fichas. Até eu tirei fotografias, eu posso, em outra ocasião, mostrar. Quais eram os assuntos? Eram os assuntos que ele pegava, os assuntos da época. Sufrágio universal, democracia, liberdade de expressão, vamos dizer, monarquia, república, igualdade, as fichas que eu vi, mas tem muitas outras, como falei, tem perto de pelo menos 1000 fichas de livros que ele foi. Tá? Então vem autor, página e a transcrição. Então, bem entendido, isso não significava de minha parte um desprezo pelo livro. Mostrei que ele não desprezava. Mas eu julgava um erro palmar, considerar a cultura como mera resultante da quantidade de livros que se leu. Eu li 1000 livros, eu leio 500 livros por ano, sei lá. Acho que é exagero, né? Bem, a leitura é proveitosa, não tanto em função da quantidade de livros, mas da qualidade dos livros lidos e, principalmente, em função da qualidade de quem lê e do modo pelo qual lê. Claro, a pessoa não sabe ler, pode ler de tudo como um robô. Bem, então estamos chegando no ponto que é o objeto dessa reunião. Como é que ele formou a sua mentalidade contra-revolucionária? Dr. Plínio dizendo, sustento que uma pessoa muito lida, muito instruída, veja lá, ou seja, informada de muitos fatos ou noções de interesse científico, histórico, artístico, pode ser bem menos culta do que outra de cabedal informativo menor. O cabedal informativo, quer dizer, esse conjunto de informações que a pessoa tem. Porque é isso, a pessoa pode citar uma quantidade enorme. Ele tem essa expressão hoje, falou e não disse, né? Quer dizer, fala e daí? Nem sabe se ele está entendendo o que ele está falando. Então, ele não está dizendo que a pessoa, vou repetir, que não se deva ler, mas leia, selecione o que lê, saiba ler. Continua. Olha aí, está justificando. É que a instrução só aprimora adequadamente o espírito humano quando seguida de uma assimilação profunda, resultante de acurada reflexão. Você vê quantos elementos tem aí. Então, a instrução, ela aprimora o quê? Para que você tem instrução? Para aprimorar o espírito humano, para ter cultura. Mas se você só vai conseguir cultura quando é seguida de uma assimilação profunda. Você é capaz de tem que assimilar aquilo.
Não vai guardar com o disco duro meu aqui, guarda a informação, né? Depois, e ela é resultante de uma acurada reflexão, ou seja, uma reflexão bem feita. Então, leu, refletiu, assimilou. É isso que ele quer dizer. Então a sequência seria essa, né? Eu penso que é. E só que o Dr. Plínio, ele insiste bastante nisso aí. Talvez seja um erro especial da época dele, que ele fala em contraposição à cultura livresca, não é? Então, qual é a definição de belo? A gente puxa o celular e vamos lá ver o que o Google fala do belo. Se ele, ao invés de puxar o celular ou ir a uma enciclopédia, ele faz um esforço para qual é o conceito de belo que eu tenho na minha cabeça? É isso que o Dr. Plínio fala. Essa coisa primeira, ele tem que fazer, depois ele vai, vou no dicionário para ver se está correto mesmo, ou vou consultar a internet. Ele não parte, então, diretamente para o livro, nem diretamente para o Google, nem diretamente para a IA. Que é o vício, esse vício hoje está estabelecido. Eu queria falar com vocês hoje a respeito da Batalha de Rhodes. Puxa ali, Rhodes, o que é Rhodes, não sei o que e tal. Vou Batalha de Lepanto. Então, é que a instrução só aprimora adequadamente o espírito humano quando seguida de uma assimilação profunda. Assimilar. Você come o alimento? Come. Se o corpo não assimilar, vale o quê? Nada. É isso que ele está falando. Resultante de acurada reflexão. E por isso, quem leu pouco, mas assimilou muito, é mais culto do que quem leu muito e assimilou pouco. Pois, o Dr. Plínio está fazendo um jogo de palavras aqui para justificar a vagabundagem. Não é. O Dr. Plínio leu. Eu mostrei aí, eu tenho mais de 1000 fichas de livros dele, de livros que ele leu. E ele não só leu, não. Ele separou ali aqueles conceitos todos. Dr. Plínio, nós vamos ver mais para frente, quando ele foi escrever o livro Em Defesa da Ação Católica, ele teve que ler os documentos pontifícios, pelo menos do século XIX para cá. Teve que ler a Sagrada Escritura? Claro. Olha as citações que estão no Em Defesa da Ação Católica. Teve que ler? Sim, teve que ler. Ele tinha correspondência com vários movimentos, né, católicos, de cultos da Europa e tudo mais. Então, leu. Ele leu. Só que ele disse, eu pensei mais do que li. Se quiser inverter a balança, leia mais do que pensa. A reflexão é o primeiro dos meios dessa ação positiva. Então, é isso. De enriquecimento, né? Mais do que um repositório vivo de fatos e datas, nomes e textos, o homem de cultura deve ser um pensador. Pronto, está isso aqui. Volto a dizer, o homem erudito, ele sabe dizer, não, tem 4, 5, 6, 10, 20, 30 livros só sobre as pirâmides do Egito, os faraós e não sei o que e tal. Ele conhece tudo. Como disse o Dr. Plínio aqui, olha aqui. Um repositório vivo de fatos, datas, nomes e textos. O homem de cultura deve ser um pensador. Se ele não refletiu, se ele não tirou proveito daquilo, ele passou a ser um disco duro cheio de informações. Porque pode dar dificuldade, principalmente para a audiência mais nova, porque a reflexão, o ato de pensar, de refletir, de contemplar, não faz parte da rotina de ninguém hoje. Não é. Assim, na época do Dr. Plínio tinha, por exemplo, quarto, né? Era comum ter um sofá do lado da cama, propriamente pro homem depois do almoço, um momento de repouso, poder sentar, não dormir. Sim. E poder refletir e pensar. Então acho que a dificuldade que, principalmente na minha geração, nós teríamos com isso, é porque hoje tudo é a 1000 por hora. Você sai de um compromisso já encavalado com outro compromisso, não tem o tempo de refletir, de pensar, de propriamente assimilar as informações. Né? Então, aí que está a coisa. Você tem toda a razão
Mas só que isso aí não começou agora não. E quando o Dr. Plínio está falando desses 52 aí, já era a geração do rock and roll. A geração que não estava, já estava o culto da velocidade, o culto da sensação. E ele está freando isso tudo e está formando a si mesmo. Bem, e para o pensador, o livro principal é a realidade que ele tem diante dos olhos. Vamos explicar isso aqui. O autor mais consultado é ele próprio. E os demais autores e livros são elementos preciosos, mas nitidamente subsidiários. Isso aqui é uma tese que o Dr. Plínio defende para que o homem... Eu dei exemplo aqui. Eu pergunto, o que é o belo? Se a pessoa imediatamente já puxa o celular, ou os mais atrasados vão atrás de um livro, uma bíblia, de uma enciclopédia, é isso. Por isso que ele diz, é preciso que ele consulte a si próprio. Só isso? Não, ele vai pensar uma besteira. Tá bom, ele consultou. Depois ele vai procurar. Não. Mas eu acho muito útil que, uma certa hora, a gente pudesse conversar com os jovens, de uma maneira geral, para debater e as pessoas, para que elas se tornem elas mesmas. E deixem de pegar modelos falsos. Não? Ou então deixem de ser teleguiadas. Teleguiadas. Teleguiada pelo quê? Pela informação digital que está, né? Assim, né? Para o pensador, o livro principal é a realidade que ele tem diante dos olhos. O autor mais consultado é ele mesmo, e os demais autores e livros são elementos preciosos, mas nitidamente subsidiários. Portanto, o Dr. Plínio está dizendo, bom, então eu não preciso ler a Sagrada Escritura. Não é formação religiosa que ele está falando. Está dizendo que você não deve ter lido o catecismo, você não vai ler a Sagrada Escritura, não vai ler os doutores da igreja, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo uma coisa diferente. O homem, para formar a sua mentalidade, ele tem também a realidade externa. Aqui vai entrar, a meu ver, um dos pontos mais centrais da formação que o Dr. Plínio deu para si e quis dar para todos nós da TFP. Ponto central, vamos ver daqui a pouco. Decorrência disso aqui. Olha, continua o Dr. Plínio. Contudo, a mera reflexão não basta. O homem não é puro espírito. Veja lá. O homem, corpo e alma, né? Por uma afinidade que não é apenas convencional, portanto, convencionou-se que é assim. Não, não é convencional. Existe um nexo entre as realidades superiores, que ele considera com a inteligência, os princípios filosóficos, as realidades, sobrenaturais, nem falar, a arte, o verbo, as considerações que ele diz. Então, ele diz aqui, as realidades superiores que ele considera com a inteligência o que é o mundo que ele está vivendo. Mas o que é o mundo que ele está vivendo? É um mundo que o cerca. As cores, os sons, as formas, os perfumes que atinge pelos sentidos. Uma prova disso é a arquitetura moderna. Qual é o poder que a arquitetura moderna tem para influenciar as pessoas? O poder é muito grande. É o que ele está dizendo aqui. Então, você tem uma formação do espírito, né? Você tem uma boa formação filosófica, religiosa e tudo mais, né? Eu tenho isso dessas, que ele está dizendo aqui, essa esfera superior. Mas quando você toma contato com um som, rock, funk, sei o quê, batuque, né? Formas. O que são as formas que ele está dizendo? Que são as formas de hoje, que não seguem mais os princípios da beleza. Os perfumes, ele está dizendo aqui. Então, ele foi tendo essas reflexões, mas, ao mesmo tempo, o ambiente que ele vivia era condizente com essas reflexões. Aí está feita a dicotomia, atualmente, hoje, a separação, o divórcio total. Porque ele diz que o ambiente dele era um ambiente tradicional. As igrejas eram bonitas, não existia progressismo. Não é isso? O ambiente social, os trajes, a forma das poltronas, tudo, a sociedade toda, o trato social. Então, tudo isso era
a realidade superior, que ele chama aí, portanto, a inteligência, ela estava de acordo com o quê? Com as cores, com os sons, com as formas, com os perfumes. O que aconteceu? Veio a revolução das modas dos modos, né? Já não é mais a terceira revolução do comunismo, não. Esta revolução que chega e soltou, como está dizendo, o cubismo, a arquitetura, sei lá, a arte moderna, o Portinari, os sons extravagantes. Viu a separação, o divórcio? Que não tinha para ele. Mas, ele diz, o pessoal do meu tempo já era um grande admirador de várias loucuras do cinema norte-americano e depois do cinema europeu. O jazz band é do tempo dele. Então, tudo isso aí estava vindo em conflito com o quê? Com as ideias. Eu vou repetir, não havia progressismo. Então, de certa forma, assim, como é que fala? Os sentidos, né, no caso, eles têm que ser tão doutrinados quanto o espírito. Você fala o quê? A vista, o olfato, o gosto, o ouvido, o tato. E acompanham. Tem que acompanhar. Aí, poderia a gente dizer, né? Qual é o papel da revolução cultural? Perfeitamente. Está perfeito, está demonstrado aí. Revolução cultural. Último parágrafo. O esforço cultural só é completo quando o homem embebe todo o seu ser dos valores que sua inteligência considerou. Então, está vendo? Eu vou dar ênfase. Isso aqui faz parte da espiritualidade do professor Plínio Corrêa de Oliveira e da espiritualidade da TFP que ele fundou. Ele incentivava a cultura, ele incentivava a leitura, ele incentivava muito a inteligência, a reflexão, mas olha, basta ver aí, nós temos mais de meio milhão de páginas de conferências dele, os livros que ele escreveu, os livros que a TFP difundiu, quantas obras, não é? A revista Catolicismo, o Legionário, então ele tinha uma substância doutrinária muito grande, mas não era desvinculada da Revolução Cultural que estava começando. Eu só acho que não vale a pena citar nomes específicos, mas tem muitos influenciadores hoje que o fundo do vídeo deles é uma coletânea de mais de 1000 livros. No meio tem São Tomás de Aquino, São Boaventura, mas a estante dele, por exemplo, é toda de MDF, e aquele fundo modernista com a luz branca em cima, quer dizer, parece que o que ele leu ele não assimilou, né? É isso. A gente até entende melhor aqui as igrejas progressistas, porque ali, vamos dizer, se o sacerdote vai celebrar a Santa Missa, ele está fazendo o ato mais augusto, a consagração. E ele está fazendo num ambiente que não tem nada de coerente com aquilo dali. É isso. O ambiente de uma igreja progressista não tem coerência nenhuma com a doutrina católica. Pode ter coerência com a TL, com o igualitarismo, com o sino da Amazônia. Então, parece, à primeira vista, que não tem importância, ou então a gente pode não pegar assim, a primeira importância que o Dr. Plínio está falando, mas se a gente vai pensar hoje numa contra-revolução, se a gente vai pensar hoje num modelo de católico, nesse mundo da revolução cultural, está aqui a pista, está aqui o caminho. Os slides que eu tinha separado são esses aí. E quem sabe se a gente consegue fazer um summary, um resumo. E, sobretudo, se consegue dar ideia da consciência, da atualidade, da necessidade, e que isso daí é uma via espiritual. Contra a revolução, ela
bem entendida, ela é realmente uma via espiritual, porque ela pega o fundamento religioso, então estamos resumindo o que o Dr. Plínio disse. Devoção a Nossa Senhora, fundamento. Devoção ao papado, fundamento da sociedade, claro, temporal. Também a crise do mundo moderno, que começa com o protestantismo, né, está adiantada, mas qual é o ponto que ele fala? A igreja ser o pilar. A igreja, o pilar, perfeitamente, pilar, o papado, a igreja, o pilar, perfeitamente bem. Depois, que a história precisa ser vista da luta entre o bem e o mal. Basta lembrar aquele trecho, aquela frase do Gênesis, né? Quando Deus vai punir Adão e Eva, né? Porém, inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Tu armarás ciladas ao teu calcanhar. Tá vendo? Ele está descrevendo um processo até o fim do mundo. Deus, tu armarás ciladas ao seu calcanhar e ela te esmagará a cabeça. Isso São Luís de Montfort. Pega isso daí e já no começo do Tratado da Verdadeira Devoção, ele coloca e desenvolve isso daí. Ele diz, essa luta vai durar de lá até o fim dos tempos e vai aumentar em intensidade. Daí que ele justifica, São Luís justifica que virão os santos do Reino de Maria, que serão realmente maiores do que os outros, né? Dos que os precederam. Então, os pontos que o Dr. Plínio disse. Depois ele se pergunta, vou explicar para o francês, isso aqui, como é que eu formei essa mentalidade. Mentalidade, eu repito, o que é? É o conjunto de princípios que uma pessoa, coerentes, hein? Os princípios coerentes. Eu não posso ter um princípio, eu tenho um princípio, eu sou contra a propriedade privada, eu sou a favor da família, eu sou contra a tradição, mas eu gosto de tal coisa. Não, é um conjunto de princípios coerentes entre si e que determinam, na hora que a pessoa vai agir de acordo com esses princípios. Então, eu disse que a pessoa tem uma mentalidade. Quando eu digo, Frei Boff tem uma mentalidade de teologia da libertação, é porque ele é contra tudo aquilo que é tradicional e quando ele age de acordo com a teologia da libertação. Você pega Frei Beto, ele tem o que é mentalidade, exatamente. E quando ele vai fazer uma conferência, você já sabe que ele não vai defender de maneira nenhuma um pontificado como o de São Pio X. Não vai absolutamente, ele vai tomar. Então, ele tem uma mentalidade. Bem, há uma mentalidade contra-revolucionária, perfeitamente. Há uma mentalidade de TFP, perfeitamente. Há uma mentalidade de Plínio de Oliveira, perfeitamente, como ele diz no livro. Bem, então, como é que eu formei a minha mentalidade? Eu estudei, eu refleti. E eu pensei mais do que li. Porque eu não queria ter, e o homem não pode ter uma cultura livresca. O homem não é um HD cheio de informações. Nem é uma biblioteca. O homem está ali, as enciclopédias, ele não é uma enciclopédia. Aliás, a biblioteca particular do Dr. Plínio, quantas obras tinham? Muitas obras, muitas. E também eu repeti, eu tenho o fichário dele, desde os anos 28, mais ou menos, em que ele próprio datilografava na máquina Remington, o autor, título, data e o tópico que ele estava, página do tópico que ele estava dizendo. Para que ele se tornasse um contra-revolucionário, ele não podia ter apenas ideias, era preciso que ele fizesse uma junção das ideias com o mundo temporal. Nós estamos aqui conversando nessa sala, imagine que aqui tudo fosse pintado de vermelho e preto a parede. Cadê a coerência entre as ideias? Não tem coerência. Aqui essa mesa aqui fosse uma mesa assim a nossa cadeira fosse aquelas cadeiras modernas, não sei o quê, não tem coerência. Então ele diz, uma coerência entre as ideias, entre os sons, um gregoriano,
um órgão, uns instrumentos bonitos, uma fanfarra para coisa militar, né? Os sons, os sabores, perfumes, cores. Bem, continua. O esforço cultural, é assim que ele conclui, o esforço cultural só é completo quando o homem embebe todo o seu ser dos valores que sua inteligência considerou. Então o que o senhor falou sobre a inteiridade, né? Sobre a inteiridade do homem condizer com valores. Não tem como separar ideias da realidade concreta. Se eu sou um contra-revolucionário, se eu sou um tradicional, eu tenho que considerar que o mundo de hoje, a revolução cultural, é a destruição disso tudo. Senão, eu não vou ter essa mentalidade. E vou ser terei aos poucos sendo corroído. Exemplo que todo mundo dá, imagina o padre vai celebrar a missa, ele está de bermuda, e está de sandália havaiana, ou está de camiseta de paramentos que se usa na igreja. Bem, então, a gente vai tomar a igreja, a coerência da igreja, na doutrina, nos paramentos, nos ornamentos, nos altares, nas imagens. Olha, isso é tão assim que eu termino com isso. O Fielding, né? Inglês, século XIX, converteu-se inteiramente. E o Fielding, com dons extraordinários para arte, ele foi mostrando para os bispos, desenhando paramentos. Não, a música da igreja tem que ser órgão. O paramento da igreja, para ser coerente com o órgão, tem que ser assim. Os castiçais têm que ser assim. Os vitrais têm que ser assim. O Fielding viu essa harmonia. É impressionante. Coitado, acabou morrendo prematuramente, meio intoxicado ali talvez seja pela matéria dos vitrais, etc. e tal. Mas Fielding é uma maravilha nesse sentido de coerência, né? Bem, então com isso acho que nós podemos encerrar. Nossa Senhora ajude a todos, Salve Maria. Perfeitamente, São Marcos. Belíssimo. Ó Maria, graça plena, Dominus tecum.